Esse microfone está melhor que o outro? Os dois estão iguais? Então tá bom. Boa noite. Nós vamos... Todos ficaram aí, passaram, viram que nós estamos com o nosso bazar natalino, né? Então, por favor, estão todos convidados a nos prestigiar com a sua presença. Vocês vão encontrar vários artigos, trabalhos manuais, artesanatos, efetuados pelas voluntárias e pelas alunas do SECOR, né? Então no dia 23, 24 e 25, das 14 às 21 horas, aqui no andar de baixo. Tem ótimas sugestões de presentes e da mesma forma, assim, e o bom é que a gente compra para presentear e ajudamos as nossas atividades assistenciais em Diadema. Principalmente o nosso SECOR, né, que é o Centro de Valorização da Vida, que é o nosso núcleo de cursos profissionalizantes, de preparo para a vida, de valorização do ser. Então é um trabalho intenso que se realiza nos dias de semana e nos sábados de manhã. Então vale a pena também, quem quiser conhecer, dar um pulinho de sábado lá em Diadema para conhecer. É importante também essa atividade, porque prepara o indivíduo para o mercado de trabalho, para a cidadania, né, para ele se valorizar enquanto cidadão, enquanto ser humano, e também de prepará-lo para uma atividade profissional. Então é bem interessante. Bom, vamos lá dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje nós vamos dar sequência a partir do capítulo 26, sobre que o título central do capítulo é Dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. E vamos falar da mediunidade gratuita. Os médiuns modernos, porque os apóstolos também tinham mediunidade, né? Igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para mostrar-lhes o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para vender-lhes palavras que não lhes pertencem, porque não são o produto da sua concepção, nem das suas pesquisas, nem do seu trabalho pessoal. Deus quer que a luz alcance a todos. Não quer que o mais pobre dela seja deserdado e possa dizer: eu não tenho fé porque não pude pagá-la. Não tive a consolação de receber os encorajamentos, os testemunhos da afeição daqueles que choram, porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la pagar seria, pois, desviá-la da sua finalidade providencial. É importante, parece, para nós é muito coerente, né? É quase que óbvio, mas considerando que a mediunidade ela está em toda parte, ela está disseminada, né? Não é tão fácil compreender. Então, haja visto que nós temos notícias, sim, de vários médiuns que realizam ou praticam a sua mediunidade e cobram por isso. Colocam um preço no teu trabalho, que eles imaginam que é o seu trabalho, né? E também existem instituições
que cobram pelo trabalho realizado ali por meio dos médiuns, né? Então, para nós, dentro do espiritismo, né, é abominável a ideia de se cobrar. E se existe alguma casa espírita que cobre, pode correr dela. Porque não esperem vocês que vão alcançar alguma graça, que vão ser ajudados, que vão ser atendidos, porque não vai. Certo? Pode até haver nessa casa espírita uma boa intenção. Mas a partir do momento em que se coloca preço no que é conseguido ali, no que é produzido ali, por meio dos médiuns, não é lícito, né? E sendo assim, a sua eficácia também é nula, na verdade. Então, por quê? Porque o dom da mediunidade, ele é concedido pela providência divina. E veja bem, gente, mediunidade, qual é a definição mais simples da mediunidade? Né? A definição mais simples é a qualidade, né, de se comunicar com os espíritos desencarnados. E esta comunicação produz um efeito, que pode ser por meio da fala, da escrita, da visualização, do efeito físico, né? Mas sempre a origem está na comunicação com os espíritos desencarnados. Por isso, não é a inteligência do médium que está atuando efetivamente, né? A mediunidade não é concedida pelo esforço, não é uma conquista do médium, né? E sim, é um dom concedido e está disseminado em toda parte. Portanto, não é lícito a cobrança do produto da mediunidade, porque toda mediunidade, ela vai derivar um produto, certo, dela? E este produto, por ele, não se pode cobrar. Diferentemente do exercício profissional de alguém, né? Então, alguém estudou, alguém aprendeu a profissão, certo? É lícito que ela cobre, que ela ganhe. A força de trabalho pelo esforço próprio do indivíduo encarnado é passível de ser cobrado e é lícito, certo? Bom, dando continuidade aqui, ele diz que todo aquele que conhece as condições nas quais os bons espíritos se comunicam, sua repulsa por tudo que seja do interesse egoístico e que sabe quão pouca coisa é preciso para os afastar, não poderá jamais admitir que os espíritos superiores estejam à disposição de qualquer um que os chamasse, a tanto por sessão. O simples bom senso repele um tal pensamento, certo? Então, veja bem, os bons espíritos, eles não estão à nossa disposição. E eles não aparecem, ou não se prestam, né, a servir de acordo com a nossa vontade. Todo o trabalho dos bons espíritos tem um objetivo muito claro, definido. Este objetivo tem sempre um fim. Este fim, ele está associado sempre a um bem, né? A uma causa concreta, justa, né?
e sempre voltado para o bem. É sempre providencial. Portanto, foge dos nossos caprichos. Foge da nossa vontade. A atuação dos bons espíritos se dá não é pela nossa vontade, e sim pelo fim maior. Então, veja bem, então, o fato de cobrar por isso nos causa repulsa. Certo? É isso que ele está dizendo aqui. E não seria também uma profanação evocar a preço de prata os seres que respeitamos ou que nos são caros? Né? Então, aí no caso, você evoca o seu antepassado, né, para interferir em determinado assunto, e você passa, o médium acha-se no direito por cobrar, né, por aquela revelação. Isso é justo? Né? Mercadejar o que os espíritos, amigos, afins têm a nos dizer, né? Pela atuação deles para o bem-estar, é lícito essa cobrança? Sem dúvida pode-se, assim, ter manifestações, mas quem poderia garantir-lhes a sinceridade? Né? Então, ou seja, mas acontece que o médium fulano de tal, ou a instituição XY, ali existem as entidades, e elas estão ali trabalhando através dos médiuns. Como que se explica isso? E ali se cobra, né? Se cobra um trabalho ali, se cobra uma contribuição. E eu vejo, as entidades estão ali, mas aqui está a resposta. Manifestações há, mas será que ali existe uma sinceridade? Será que ali existe uma seriedade? Eu acrescentaria essa pergunta. Não se questiona que se tem a manifestação, porém, né, qual é a qualidade dessas manifestações? Os espíritos levianos, mentirosos, espertos e toda a multidão de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, vêm sempre e estão sempre prontos para responder ao que lhes pergunta, sem se importarem com a verdade. Né? Mas cadê a seriedade? A concretude do que eles estão fazendo? Eles não têm compromisso. Então, o mundo dos espíritos, ele é povoado, e nós sabemos, existem faixas vibratórias diferentes. E existe uma grande massa situada na faixa vibratória do rame-rame. Na mesma faixa nossa aqui, da fofoca, da picuinha, né? Das pessoas espirituosas que gostam de botar fogo e lenha na fogueira, que gostam de tirar sarro do outro, que gostam de fazer os outros de bobo e riem disso daí. Também não é porque desencarna que todo mundo vai se situar numa posição de elevação. Aí eles estão sempre prontos. Então, vamos lá, e eles vão lá. E se tiverem que dizer que são Bezerra de Menezes, que são Caibar Schutter, que são... Eles vão falar os nomes conhecidos, para deixar o povo alegre. E vão opinar, vão dar diretrizes para a vida do pessoal. E a pessoa sai de lá feliz, deixa lá, né, X reais, e vamos lá. E é capaz de voltar em outras sessões também, porque afinal de contas, né, a pessoa se habitua sempre se aconselhar. Precisamos estar atentos a isso. Que ilusão.
É uma ilusão. Por isso, todo cuidado é pouco. E aí, vale lembrar também que a prática de se evocar espíritos para fazer... Antigamente era o joguinho do copo. Outro dia você escreveu uma coisa que está hoje na internet? Onde é? Do lápis, né? Do lápis na internet? Até você escreveu na Folha, achei um absurdo, né? Está disseminando até na internet. Ah, sim. A pergunta aos espíritos, entendeu? Vamos lá, né? Bom, aquele, pois, que quer comunicações sérias, deve primeiro pedi-las seriamente, depois se edificar sobre a natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se conciliar a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Então, veja bem, eu posso pedir uma orientação, né? Claro, eu posso realmente necessitar desse apoio, dessa ajuda dos mentores, dos espíritos elevados. Mas, quando nós recorremos a um médium, uma casa espírita, em primeiro lugar, aquilo é sério, nós temos que ter seriedade na nossa conduta e verificar a conduta do médium ou dos médiuns que ali estão, certo? Então nós temos que perceber qual é esta conduta. Perfeição não existe, então não vamos querer que tenha santo para recorrer. Mas qual é a conduta, a disciplina, o devotamento daquele médium, o desinteresse? Para ele não interessa se você é Maria, se você é João. Para o médium devotado, pouco importa se é um desembargador, se é um médico, ou se é um pedreiro, um coletor de lixo, uma servidora doméstica. Para ele não interessa que ele vem pedir ajuda. Ele simplesmente se coloca à disposição da espiritualidade, né? E é o transmissor desta ajuda através da mediunidade, da mesma maneira, da mesma forma. Não existe o interesse. Temos que verificar, né? Então, tem que haver um desinteresse moral e material, né? Então, não temos que... no médium não vai cobrar nada, mas bem que aquele lá que trabalha no céu, pode arrumar os ingressos especiais, toda vez que tiver um show, né, vai arrumar. Então, o médium vai ter interesse sempre em atender aquela pessoa, porque ele tem alguma vantagem. Então, aí também o desinteresse moral, né, não é só... Então, assim, tem que ter esse desapego. Então, o médium tem que ser desapegado. Ao lado da questão moral se apresenta uma consideração efetiva, não menos importante, que se prende à própria natureza da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não será jamais uma profissão. Não somente porque seria desacreditada moralmente e logo comparada aos ledores de sorte, mas porque um obstáculo material a isto se impõe. É uma faculdade essencialmente imóvel, fugidia e variável, com a permanência da qual ninguém pode contar. Esse é um aspecto bem interessante. A mediunidade não pertence ao médium, tá? Ela não pertence. Ela pode vir, ela pode ir. Seria, pois, para o explorador um recurso sempre incerto, que poderia lhe faltar no momento em que lhe seria mais necessário. Então, esse é um aspecto importante do ponto de vista moral, para ficar atento em relação à mediunidade.
ela é fugidia, ela é variável, ela não pertence ao médium. E o médium que a explora profissionalmente, ele pode, de uma hora para outra, não mais contar com ela. Certo? Então, ele fique ciente disso. No início, ele pode até contar com ela e se valer disso. De uma hora para outra, ele vai se ver sem a faculdade. E outra coisa é um talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho, né? E que por isso mesmo é uma propriedade da qual naturalmente é permitido tirar partido. Então, uma coisa é o que a prática profissional decorrente do quê? Do estudo, do trabalho, do esforço, da experiência. Isso é uma coisa, é um talento, certo? Mas a mediunidade não é nem uma arte, nem um talento, e por isso ela não pode tornar-se uma profissão. Olha que interessante essa abordagem. A gente lê o Evangelho, cada vez que lê, a gente vai nos nuances, né, da explicação. Olha, a mediunidade, eu mesmo não tinha tentado. Ela não é um talento, certo? Por isso mesmo, ela não nos pertence. Ela não é uma arte, ela não é um talento para tal profissão, certo? E ela, por isso, ela não é uma profissão. Jamais a prática da mediunidade pode ser uma profissão. Ela não existe senão pelo concurso dos espíritos. Se esses espíritos faltarem, não há mais mediunidade. A aptidão pode subsistir, mas o exercício está anulado. Olha que interessante. A mediunidade, ela é latente, certo? Ela é uma faculdade latente, todos nós. Só que o exercício dela pode ser anulado de uma hora para outra. Porque para ela ser praticada, ela precisa do quê? Da atuação dos espíritos. Assim, não há um só médium no mundo que possa garantir a obtenção de um fenômeno espírito em dado instante. Não adianta. Nenhum médium no mundo, você pode marcar dia e horário, ele pode garantir que naquele dia, naquele horário, ele vai dar comunicação do espírito falando de tal, e que isso vai acontecer. Esta garantia, ele está dizendo, nenhum médium do mundo pode dar. Os picaretas, esses daí sim, então, né? A garantia, né? A garantia falaciosa, picareta, né? Desonesta, claro. A desonestidade aceita qualquer coisa, né? Promete qualquer coisa. Então, explorar a mediunidade é, pois, dispor de uma coisa da qual não se é realmente senhor. Afirmar o contrário é enganar aquele que paga. Mas não é de si, não é de si mesmo que se dispõe. São dos espíritos, das almas dos mortos, cujo concurso é posto à venda. Esse pensamento repugna instintivamente. Então, assim, eu me valho dos mortos, né? Que vão, ainda me valho deles, nada daquilo me pertence, ainda cobro por isso, beneficio, repugna. Por quê? Porque isso é desonesto, isto é amoral, imoral, né? Foi esse tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, a ignorância, a credulidade e a superstição que motivou a proibição de Moisés. Então, se ler, Moisés proibiu essas manifestações, né, do fenômeno, na época não entendi como mediunidade, mas como palavras dos anjos, de Deus, etc. Ele proibiu.
no povo hebreu. Por quê? Porque houve o quê? Um abuso total desta faculdade, antes já existente, claro, entre os hebreus, entre os judeus, e Moisés acabou com a festa, porque ele percebeu a gravidade da situação, né? Porque ela era praticada e comercializada. O espiritismo moderno, compreendendo o lado sério da coisa, pelo descrédito que lançou sobre essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. Então, o espiritismo, né, tratando da mediunidade, ele conduz, ele canaliza o fenômeno da mediunidade, a faculdade mediúnica, para uma categoria missionária. Esse sentido de missão, nós temos que entender, por exemplo, não é a missão, né? A missão, tem uma missão assim, elevadíssima. Então, eu estou falando disso porque eu, por muito tempo, né, ainda jovem no espiritismo, eu não entendi essa característica de missão. Então, eu fazia evangelho no lar, na família, e sempre vinha, não, porque a missão, e aquilo me incomodava. Eu falava, gente, que missão é essa que eu tenho, que eu não consigo, né, visualizar? Meu Deus, será que eu estou fazendo certo? Que missão, que missão? E, na verdade, quando a gente fala em missão, gente, é um objetivo digno, um objetivo no bem, certo? Então, a prática mediúnica, ela tem que ser direcionada para ajudar o próximo. Esse sentido de missão, é nesse aspecto, certo? De missão, é isso que significa missão. A mediunidade é uma faculdade que, quando praticada, ela tem que conduzir a um resultado prático de ajuda aos demais espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, sempre para o bem comum, entendeu? Então, assim, são resultados, mas que congregam para um bem maior. Se congregam para um bem maior. Então, é esta missão da mediunidade. Vocês entenderam? Então, não é só um aspecto assim, missão de missionário, de abandonar tudo, de viver, da contemplação. Não é nesse sentido. É uma missão do ponto de vista prático. É o que nós hoje carecemos, assim, a humanidade sempre careceu e hoje mais do que nunca, né? Quando nós nos colocamos à disposição da divina providência de Deus, nós somos um veículo e estamos atentos a essa missão. E a mediunidade, ela é a prática, ou seja, através de várias ações, essa prática leva a esses resultados, sempre voltado para o bem. Esse é o significado de missão da mediunidade dentro do Espiritismo. E a mediunidade é uma coisa santa, tá? Que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição, aqui Kardec vem nos chamar a atenção. E se há um tipo de mediunidade, né, que, assim, que requer esta condição de santamente, religiosamente, é a mediunidade curadora. Ele ainda chama atenção. O médico dá o fruto dos seus estudos, que fez ao preço de sacrifícios frequentemente penosos. Isso os médicos nossos aqui na Terra. O magnetizador dá o seu próprio fluido, frequentemente mesmo, à sua saúde, né? Eles podem a isso por um preço.
certo? Então, ou seja, o médico pode cobrar por seu serviço. O magnetizador, né, que são outras práticas de doação fluídica da própria pessoa, ela pode cobrar por isso, porque é o esforço dela, é um preparo dela, é uma dedicação dela. Ela pode até pôr preço nisso. Mas o médium curador, ele transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Ele não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, conquanto pobres, não faziam pagar as curas que operavam. Então, se ainda existir alguma dúvida em relação a isso, é só recorrermos ao exemplo de Jesus, dos seus apóstolos, que operaram curas maravilhosas e nada cobraram por isso, né? Então, ou seja, ele chama a atenção aqui para a delicadeza que é a mediunidade de cura, hein? Não se pode absolutamente cobrar por ela. Todo aquele, pois, que não tem do que viver, procure os recursos em outra parte do que na mediunidade, que não consagre a ela, se preciso for, senão o tempo que possa dispor materialmente. É um alerta, é importante isso daqui. O médium tem uma mediunidade assim, muito acentuada, ele exerce, mas aí não adianta vir com a desculpa, mas eu não tenho tempo, então eu preciso cobrar alguma coisa para exercer minha mediunidade em tempo integral. Não tem isso, não. Ele está falando assim, que procure o meio de subsistir-se, certo? E que então trabalhe com a mediunidade dentro do tempo disponível que você tenha. Mas não dê desculpas de cobrar pelo trabalho mediúnico que você exerce com a desculpa de que não lhe sobra tempo para ganhar o pão de cada dia. Traduzindo em miúdos, é isso que está aqui escrito. Bom, e finalizando, os espíritos lhe terão em conta devotamente seus sacrifícios, ao passo que se afastam daqueles que esperam fazer deles um meio para subir. Tá? Então, ou seja, mais vale o médium dedicar o tempo que ele tem disponível de uma maneira útil, concentrada, disciplinada e dedicar-se à sua profissão para que ele tenha condições materiais para a sua sobrevivência, do que ele se esconder, né, dedicar um tempo integral à mediunidade e cobrar por isso. Então, o nosso grande exemplo, o Chico Xavier, trabalhou, aposentou, se não foi assim, ganhou o dinheirinho dele, e com aquele dinheirinho ele pagava as contas dele mal e mal, ele nunca cobrou, absolutamente. E tudo que ele recebia, ele distribuía, certo? Ele vivia dentro dos seus parcos recursos, ele tinha essa consciência. Ele era um missionário, assim, plus, vamos dizer assim. E ele tinha essa missão, que lhe absorvia praticamente todo o tempo. Mas ele trabalhou, né, aposentou, como qualquer outro cidadão encarnado. É o nosso exemplo a ser assim. Então, gente, ficamos por aqui, que já vai tempo, né? Muito obrigada pela paciência e até o próximo.